Esse conteúdo faz parte da coleção de vídeos sobre o modelo fotônico confinado, uma pesquisa de Rubens Nunes Caputo. O trabalho está registrado sob o DOI no repositório Zenodo e pode ser encontrado nos seguintes repositórios: academia.edu e ResearchMate. A pesquisa propõe que toda a matéria é composta por eletromagnetismo. A estrutura ontológica do fóton, da energia ao campo. Para compreendermos o fóton, precisamos parar de vê-lo como um ponto abstrato e passar a enxergá-lo como um sistema dinâmico organizado. O motor interno. O dipolo ideal. A base de qualquer fenômeno eletromagnético é a carga. No coração do fóton existe um dipolo ideal, um par perfeitamente equilibrado de cargas positiva e negativa. No coração do fóton existe um dipolo ideal, um par perfeitamente equilibrado de cargas positiva e negativa. No modelo fotônico confinado, essas cargas não são pedras de matéria, mas sim a manifestação mais pura da energia, o princípio de atração e repulsão. Imagine duas semi-esferas, uma vermelha e uma azul, unidas. Elas são estritamente iguais em magnitude, o que garante que, para um observador externo, a soma final seja neutra. No entanto, internamente, elas sustentam uma tensão constante que gera as linhas de campo ligando um polo ao outro. Oscilação como rotação. A física clássica descreve o fóton como uma onda que oscila. No modelo visual, essa oscilação é revelada como uma rotação de alta frequência. Os polos do dipolo giram, alternando sua posição no espaço. No entanto, internamente, elas sustentam uma tensão constante que gera as linhas de campo ligando um polo ao outro. Oscilação como rotação. A física clássica descreve o fóton como uma onda que oscila. No modelo visual, essa oscilação é revelada como uma rotação de alta frequência. Os polos do dipolo giram, alternando sua posição no espaço. O vácuo não é um nada absoluto. Ele possui uma propriedade física chamada impedância, Z0. A impedância funciona como uma resistência ou permeabilidade que o meio oferece à propagação dos campos. É como se a malha do espaço, o plenum, tivesse uma textura que impede que a informação viaje instantaneamente. A velocidade da luz, c, é, portanto, a velocidade máxima com que o vácuo permite que a energia de atração e repulsão do fóton se desloque linearmente. Síntese do modelo. Em resumo, o fóton é um sistema de dipolo ideal em rotação perpétua. Ele fundamenta-se na energia pura, forças de atração ou repulsão, mantendo seu núcleo comprimido e protegido pelo campo que ele mesmo gera. Ele viaja em linha reta, limitado apenas pela fricção invisível da impedância do vácuo, agindo como um autômato perfeito da natureza. A evolução da interação fotônica. O regime linear. No vácuo e em condições normais, os fótons são fantasmas. Eles se atravessam sem notar a presença um do outro, operando no regime linear das equações de Maxwell. Atração e massa. Furstenberg et al., 2013. No entanto, ao atravessarem um meio quântico não linear, a regra muda. Pesquisas de Harvard, MIT e do Instituto Weizmann revelaram que fótons individuais podem se atrair fortemente. Eles deixam de ser independentes e passam a viajar como um estado ligado, uma molécula fotônica. Neste estado, a luz adquire massa efetiva e os fótons viajam como partículas massivas unidas. O trímero fotônico. Science, 2018. Essa interação foi levada ao limite com a observação de estados ligados de 3 fótons. Através da mediação de átomos de Rydberg, 3 fótons se organizam em uma geometria estável, formando um trímero,
que viaja de forma coerente através do meio. O domínio da repulsão, Canto et al., 2020. A descoberta mais recente de Harvard expandiu esse horizonte. A luz não apenas se atrai, mas também pode se repelir. Ao controlar o acoplamento atômico, demonstrou-se que fótons podem exercer forças repulsivas mútuas. Conclusão: essas interações provam que a luz possui uma estrutura interna capaz de gerar atração, repulsão e estados de equilíbrio. O que chamamos de matéria é, em última análise, o resultado desses fótons estruturados e confinados. A dinâmica oculta da luz. Atração e repulsão fotônica. A constatação experimental. Experimentos recentes desafiam a noção clássica do comportamento da luz. Sob certas condições, fótons individuais demonstram a capacidade de interagir entre si, podendo sofrer repulsão ou atração mútua à medida que suas distâncias são reduzidas. O paradoxo da neutralidade. Isso levanta uma questão fundamental. Se a física estabelece que os fótons são partículas eletricamente neutras, como essa interação é possível? A explicação mais racional exige olharmos além da neutralidade macroscópica, investigando a estrutura interna do fóton. A estrutura de dipolo ideal. Para que a atração e a repulsão ocorram, o fóton não pode ser um ponto neutro sem estrutura. Em seu nível mais interno, o fóton deve operar como um dipolo ideal em rotação. É a orientação e a sincronia dessas cargas confinadas que governam como a luz interage consigo mesma. O mecanismo de repulsão. Fótons no mesmo sentido. Imagine dois fótons lançados paralelamente, viajando no mesmo sentido e se aproximando. Nessa configuração, ambos possuem o mesmo eixo e o mesmo sentido de giro. Devido a essa geometria rotacional idêntica, as fases das cargas são forçadas a bater umas nas outras em algum momento. O polo positivo de um encontra o positivo do outro, ou negativo com negativo. Esse encontro inevitável de cargas iguais gera a força de repulsão que os afasta. O mecanismo de atração. Fótons em sentidos opostos. Por outro lado, quando dois fótons são lançados em sentidos contrários em uma rota de aproximação, a dinâmica rotacional se inverte de forma complementar. O giro relativo entre eles permite um encaixe perfeito. O polo positivo de um fóton se sincroniza com o polo negativo do outro, e vice-versa. Essa sincronia contínua de cargas opostas elimina o conflito de fases, estabelecendo um sistema puramente dominado pela força de atração. O trímero fotônico, um estado ligado de 3 fótons. A estabilidade do trímero fotônico. O trímero fotônico, um estado ligado de 3 fótons, mantém sua integridade através de uma dinâmica de equilíbrio constante. Diferente de fótons isolados, em um trio, a geometria de fase garante que, no mínimo, um par de fótons esteja sempre em uma configuração de atração mútua. O trímero pode ser compreendido como uma protopartícula complexa. Ele funciona como uma engrenagem fotônica, onde o giro e a posição de cada componente travam o sistema em uma estrutura estável e coerente. O mistério da neutralidade. A blindagem do campo. Como o fóton é constituído por um dipolo ideal, as linhas de força criadas entre as cargas interna, positiva e negativa circulam de forma fechada. Em alguma distância, esse campo atua como uma capa protetora, neutralizando a percepção das cargas internas para o meio externo.